Salve família abençoada, dei certo com Cristo na área. E no vídeo de hoje eu tive a oportunidade de conversar com a doutora psicanalista Paula Silva, essa mesmo. Para mim foi fantástico conhecer um pouquinho da nossa mente, ela pôde explicar para esse rapaz aqui que não entende muito dessas coisas, mas cara, ela falou sobre mídia social, tecnologia, os impactos das mídias sociais nos dias de hoje. E um fato marcante foi a superação que ela teve recente, nos últimos 2 anos, em relação ao câncer. Se liga na história que tá top. Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área e como prometido, hoje eu tô com a minha amiga lá do Brasil, doutora Paula. Salve Paulinha, quanto tempo, hein? Pois é, e você, Antônio, que saudade, né? Quanto tempo mesmo. Que legal, poxa, você parece que tá mais jovem, o que aconteceu? Você tá tomando algum remédio aí pra fonte da Ah, juventude? Está mais bonita. ai, obrigada pelo elogio. Mas é realmente a sobrevivência, né? Depois de todo esse processo que a gente viveu. Que legal, é verdade, falando dessa sobrevivência, como que foi os últimos 2 anos aí pra você? Impactou muito a questão do Covid aí no Brasil? Ah, olha, Antônio, para falar a verdade, assim, eu nunca tinha visto de perto uma realidade tão dura, né? E impactando todas as classes sociais, todos os níveis de espiritualidade, não importando em que situação você encontra, né? Todo mundo foi impactado de uma forma direta ou indireta. Eu, particularmente, estava numa fase de transição de carreira, estava numa vibe, né? Estudando, trabalhando mais com objetivo, estava trabalhando como freelancer nessa época, né? Nesse período, mas assim, foi tão impactante de ver assim o poder de Deus dirigindo as coisas, né? Que eu tive a alegria, né, de nesse momento de estar passando por esse processo, de estar na verdade Deus literalmente ele me preparou nesse processo para poder atravessar essa fase do Covid de uma forma muito mais tranquila, né? Uau. E para mim foi uma experiência assim que trouxe muito aprendizado, agregou muito na minha vida pessoal, família, na minha espiritualidade, na minha carreira. Então houve assim, um crescimento assim. É lógico que para muitas pessoas houve muitas perdas, né? No meu caso, eu tive a alegria de não perder ninguém na minha família. Graças a Deus eu não perdi. Eu só tive a minha mãe que foi contaminada, porém, quando foram diagnosticar, já estava na fase da cura. Então, até nisso a gente vê a mão de Deus cuidando de cada detalhe, né? Mas uma das coisas assim, que me trouxe como grande aprendizado foi o fortalecimento das famílias, né? Os laços familiares se ressignificou de uma forma muito significativa, né? Começando com a questão da espiritualidade dentro dos lares. Então, isso para mim foi uma grande lição, e a partir daí as outras coisas acabaram sendo acrescentadas, né? A carreira, né? A vida profissional, que teve que ser ressignificada também, a maneira de se trabalhar, que ninguém se via trabalhando dentro de casa, e hoje é o que nós fazemos, né, no dia a dia, né? As reuniões de família, né, também mudou um pouco, mas também acabou até criando mecanismos que facilitou esse processo da gente reconectar com a família, que foi via online. As celebrações a gente continuou, mas de uma forma diferente. Então, muitas coisas acabaram vindo de uma forma muito positiva. Da hora. Poxa, que bênção, pô, saber que você passou por uma transição boa, né? Porque a gente olha pela ótica, né, do que aconteceu nos últimos 2 anos, foi uma loucura, mas mesmo assim tem pessoas que também surfou aí nessa fase e cresceu com tudo isso, né? Mas, Então, eu fiz isso. Porque foi exatamente nesse momento, conforme vocês mesmos já presenciaram um pouquinho, né, na minha história, vou contar aqui rapidamente, né? manda bronca. Resumindo, não querendo te cortar, né, já cortando. Mas, na verdade, esse processo, ele aconteceu em 2010, porque eu terminei meu doutorado em 2009. E aí, em 2010, eu tinha um plano super bacana na visão humana, né? Porque como eu fiz meu doutorado na área de saúde pública, mas voltada para o meio ambiente e focada na área petrolífera, eu queria trabalhar nessa área como na área de avaliação de risco ambiental. E eu já tinha todo um projeto, já estava andando nessa direção. Meu objetivo era entrar na Shell, né? Já tinha alguns contatos na época. Então, eu tinha uma projeção de carreira, né?
muito boa. Eu tinha uma pessoa que tinha influência, inclusive lá, que estava me ajudando, que eu fiz o doutorado já direcionado para isso, e de repente as coisas não deram certo. E eu fiquei muito frustrada naquele momento. E aí um dia, numa madrugada, eu chorei muito e perguntei para Deus por que estava acontecendo aquilo já, uma vez que eu já tinha me preparado, tecnicamente falando, né? Eu tinha pessoas que poderiam me ajudar, eu já tinha contado por que as coisas não andavam, né? E numa dessas, Deus me mostrou, né, através de um sonho, porque Deus me revela muitas coisas assim, através do sonho, me dá muitas direções, você sabe disso, né, que assim, a gente compartilhava muito. Ele falou, olha, enquanto você não resolver algumas questões, não adianta trocar de profissão, mudar de país, que era uma coisa que eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos fazer um estágio. Uhum. E aí ele foi citando várias outras coisas. E a partir dali eu falei, eu quero saber o que, por que e como fazer. Resumindo, esses 10 anos, que foi de 2010 até 2020, literalmente foi o processo que aconteceu tudo isso. Ele me mostrou o porquê, como sair, né? E aí foi colocando as coisas em ordem, né? E dentro desse processo também eu enfrentei um problema de saúde grave, né? Que muitos não conhecem, assim, de forma porque foi uma coisa muito de Deus também mostrando para mim, né? Que em 2013 eu enfrentei um câncer de mama, né? Uau! Só que então, nessa época, também foi uma direção de Deus de eu procurar médico, e na época eu estava toda naquela vibe de correr atrás das minhas coisas, de estudar e tudo mais. Eu não estava observando que estava caindo cabelo, emagrecendo, né? A unha estava enfraquecida, e de repente eu não estava me dando conta que eu precisava de cuidar de mim, entendeu? Eu estava cuidando de outras pessoas, de outras situações. E foi aí que Deus me deu a direção para e começa a se enxergar, né? E a partir daí eu comecei a ressignificar muita coisa na minha vida, né? Mas Deus me deu a graça nesse processo, né? Que eu tive a alegria de ter uma cura, literalmente, uma cura, né? Um milagre aconteceu na minha vida. Esse milagre ele aconteceu dentro de um processo de muito jejum e oração, onde Deus me deu a direção também. E aí eu vi que Deus tem um propósito na minha vida, né? E esse propósito, ele tá muito ligado. Então, eu tinha que desfocar das coisas dessa terra, no sentido assim, meu, aquele plano de carreira era maravilhoso aos olhos humanos, mas não era o plano que Deus tinha para minha vida, né? Até que em março de 2018, ele me deu uma direção para eu fazer psicologia e psicopedagogia para trabalhar com pessoas dependentes químicas e suas famílias, principalmente seus filhos, né? E a partir daí parece que nada dava mais certo na minha direção, na minha ótica humana. E aí foi Uau! onde eu foquei. Comecei a fazer estágio, fiz um estágio no Instituto de Psiquiatria da USP, fiz estágios com algumas entidades que trabalham com isso, que dão apoio para a família nessa direção. E aí, quando chegou a pandemia em 2020, na verdade, eu já estava preparada nesse sentido e foi onde eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas nessa direção, né? E aí foi dentro desse processo, em plena pandemia, que eu fiz o curso de psicanálise clínica, né, que foi EAD. E aí foquei, e agora estou aqui já preparada, já estou trabalhando na área, né? Daqui a pouco eu vou atender uma cliente, né? Uma paciente, na verdade, e estamos agora numa nova jornada. Pô, que da hora. Paulinha, eu sou muito curioso. Desculpa até a minha ingenuidade e também a minha ignorância, mas assim, para entender um pouquinho até da sua carreira, essa questão, você além de professora, é médico, explica um pouquinho aí do Tá? background, um pouquinho, como que foi isso aí tudo? Então, eu sou biomédica de formação, né? Já trabalhei mais de 20 anos na área da biomedicina, na área clínica, em laboratório. E nesse contexto também trabalhei na área da educação como professora universitária, também já trabalhei na área de ensino médio. E aí, depois desse processo que eu entrei, estou entrando, né, nessa área agora da psicanálise, né, que aí seria na área da psicologia, né, essa questão da saúde mental. E dentro desse processo, agora a gente está andando com uma nova direção, que também não deixa de ser educação, né? Eu, inclusive, comecei a desenvolver um trabalho nas redes sociais, mas com foco de educação, né? Falando sobre a direção de estilo de vida e saúde mental, né? Então, até para ajudar as pessoas a entenderem um pouco do quão isso é importante, né? Para você ter uma ideia, nós estamos hoje vivendo numa sociedade, né, na maneira geral,
que ainda tem dificuldade de entender o papel da mente no seu corpo, vamos dizer assim, porque ainda tem preconceito de buscar ajuda profissional para ter seus cuidados. Pensando nisso, eu acabei desenvolvendo um método que chama Programa Tarifa Auto-Melhoramento, com o objetivo, inclusive, de trabalhar com as pessoas que não necessariamente ela tem uma patologia que está envolvida a parte psicológica, mas ela tem vamos dizer assim, uma desorganização, ela precisa de uma direção, ela precisa de um apoio, como no caso, às vezes, das ansiedades, né? Uma depressão que não seja tão significativa, uma perda financeira importante, uns lutos, né? Não são patológicos, são fases que a pessoa passa, né? Então, esse programa, ele ajuda a pessoa a ressignificar a parte emocional, a ressignificação profissional e financeira, estratégia para que ele tenha condições de deslanchar na vida, e aí ele consegue trabalhar de maneira tranquila, né? Ele consegue seguir a sua vida. Enquanto que a parte também psicológica, que tem às vezes um transtorno importante, ele precisa de um tratamento que pode estar ali em parceria, tanto o médico psiquiátrico quanto o psicanalista ou psicólogo, né? Um profissional que seja da área psicológica. Isso é uma outra estratégia, né? Que aí às vezes envolve medicações, envolve um tratamento que tenha realmente um outro cuidado, né? É diferente de você trabalhar com essa demanda, que é a grande demanda, mas que essa grande demanda eles não têm ainda essa consciência. Então, meu trabalho hoje é, inclusive, ajudar a trazer a consciência essa necessidade, para que a pessoa se organize melhor nas relações, no seu trabalho, no seu autoconhecimento e, enfim, né, comece a se desenvolver como pessoa. Uma pergunta simples para o garoto aqui entender. Vamos pensar assim. Tô um pouquinho ansioso, um pouquinho deprê, slow down. Foco no psicólogo, foco no psicanalista ou no psiquiatra? Dá um overview aí disso aí. Como que eu posso entender? O melhor, então assim, ó, o psicanalista e o psicólogo, eles fazem um trabalho muito próximo. Legal. Não tem muita diferença, né? Aí o que acontece? A psicologia, nesse processo, ele consegue ajudar essa pessoa a identificar qual que é a causa. Às vezes é uma causa, por exemplo, pessoas que têm um problema de rejeição. Essa rejeição, ela vai ter como sintoma vários outros comportamentos. Uma tristeza, que aí acho que é uma depressão. Aí, às vezes, a falta de desempenho no trabalho, mas essa rejeição está linkada com a família, entendeu? Legal. Então, quando você identifica isso, aí você consegue ver, olha, então, eu identificando isso, eu cuido disso daqui, aí pronto, aí você deslancha o seu trabalho, você vai Por que tem pessoas que não conseguem desempenhar bem suas funções no trabalho? Porque alguma coisa está aqui linkada, geralmente, dentro do núcleo familiar. Então, hoje eu faço um trabalho muito focado na família, entendeu? Onde a gente consegue interagir consiga identificar algumas coisas de forma bem mais prática, através, por exemplo, de um método que eu uso, é a constelação familiar, né? Que é diferente que é uma outra coisa também que as pessoas têm muito preconceito e dificuldade de entender, né? É um método que, na verdade, é um método psicopedagógico, né? Mas pela falta de conhecimento, infelizmente também muitas pessoas que hoje estão envolvidas com o espiritismo, uma visão mais desse lado, ele acaba misturando. Então muitas pessoas acabam rejeitando o método. Uhum. Mas o método ele é muito simples, muito prático, e ele consegue fazer com que a pessoa visualize o problema no seu núcleo, na sua história familiar, né? E dentro desse processo ele consegue enxergar aquilo e tomar uma decisão. Por quê? Quando eu tomo consciência do meu problema, aí eu consigo ter um posicionamento diante dele. Pô, que legal. Pô, e assim, até aproveitando, Paulinha, aqui na Austrália, confesso pra você, eu particularmente tem dia que a gente tá, né, na marcha lenta aqui, às vezes a gente quer bater um papo, trocar uma ideia. A estratégia do canal é até isso, né? Dei certo com o Cristo e a gente fazer a ponte, sabendo agora que você tem aí essa disponibilidade, depois no final eu vou colocar aí seus dados, quem aqui que assistir o vídeo se identificar com os seus skills, com os seus conhecimentos, tem essa disponibilidade, de mandar uma mensagem para você, tentar fazer aí um bate-papo online. Sim. Como que é? Porque agora nesse mundo digital, tá sendo assim agora para você? Como que é? Sim, meus atendimentos eu faço presencial e online, né? Inclusive eu faço através do Meet ou videochamada também, tá? Tem um número
número de telefone até exclusivo para isso também, que se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, eu explico melhor lá, converso com a pessoa também, e aí a gente pode fechar. Eu atendo pessoas de vários lugares, Olha até que mesmo legal. lá na Europa. Né? Tem uma galera lá em Portugal também que eu já estou atendendo, né? Então, assim, pode deixar o link, vou passar para você também, né? Se quiser, pode passar o link, o contato, que aí, com certeza, a gente está à disposição para poder dar atendimento. Se for o caso, por exemplo, para esse programa, que às vezes não necessariamente é um caso patológico, eu até tenho oferecido uma sessão de 30 minutos online, gratuita, para que a pessoa experiencie. E ali ele consiga expor alguma coisa no momento que está sentindo, e dentro desse processo eu faço um manejo para ele sentir como que é e tudo mais, e aí eu explico melhor como que funciona o programa. Pô, da hora, vai ser uma honra, porque você é a primeira doutora aí do canal e logo logo a galera aqui da Austrália vai te mandar várias mensagens no inbox aí pra saber. Eu confesso por mim mesmo, assim, quando você falou, até aproveitando o gancho, eu tenho 36, Uhum. mas, cara, é complicado quando a gente fala, pô, meu, e aí, tá bem? Não, tô ficando meio doido, porque a gente sempre associa e conversar com o É, psicólogo, com o psiquiatra, tipo assim, já era, meu. exatamente. Já era, E tô não é. zoado, tô biruta, vou Esquece tomar isso. remédio, essas coisas, né? Como que é isso aí pra você? Olha, eu assim, depois que eu já gostava muito de fazer leitura a respeito do assunto saúde mental, muito antes de entrar na área, né? E assim, ó, o que a gente tem que entender? É uma coisa até que eu ensino, e eu vou futuramente desenvolver um trabalho, porque o meu trabalho nesse programa, eu trabalho com a questão também da espiritualidade, não focando em religião em si, mas eu aplico também a questão da espiritualidade, certo? Então, e só que a minha visão da espiritualidade é a visão hebraica. Então, assim, é bíblica, é pautado na Bíblia. Então, assim, eu respeito quem tem suas crenças, não tem problema se a pessoa aceitar, não tem problema. Mas a minha visão como profissional é baseado na Bíblia. Beleza. Então, assim, ó, na questão da mente, só para você ter uma ideia, né? Já incluindo essa parte da espiritualidade, para você entender como nós, seres humanos, somos compostos, né? Na verdade, nós somos um ser espiritual que tem uma alma e que está dentro de um corpo. Porém, essa alma ela é dividida em três dimensões humanas, que é o nosso caráter, a personalidade e o nosso temperamento. É por isso que as coisas boas e ruins, que lá em Gálatas está relatado, né? Eles estão ali em luta no dia a dia dentro de nós. Não tem como a gente tirar e dizer que eu sou santo porque eu sou de igreja, não sou santo porque não existe isso. Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Agora, qual que é a diferença? Como que eu administro isso? Através da nossa mente. Por quê? Porque essa conexão do Espírito é, na verdade, a presença de Deus dentro de nós. Né? Na pessoa do Espírito Santo. É por isso que é ele que lapida. Mas a quem que eu estou literalmente permitindo que faça essas manobras, esses manejos dessa luta interior que tem dentro de nós. Você entende? Entendi. Porque do mesmo jeito que nós temos a força do bem, nós temos a força do mal. Por isso que nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para te dar a capacidade de você usar o que você tem dentro de você. E aí entra uma questão que é muito importante, todos nós temos muita consciência. Tudo que nós precisamos para realmente mudar a nossa vida está dentro de nós, Da não é hora. fora. É dentro de nós, entendeu? Nós temos Deus que está dentro de nós temos o nosso caráter, nós temos uma personalidade, temos temperamento, temos um corpo, que é por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo, e é por isso que eu conecto também essa parte de estilo de vida, né? Direções com relação a algumas coisas sobre o cuidado da saúde, né? Porque não adianta você falar só da mente, das emoções, se você não fala do corpo, e vice-versa também, entendeu? Então, essa mudança, na verdade, a consciência que nós temos que trazer, que ela tem que acontecer de dentro para fora, não é só de fora para dentro, entendeu? O impacto maior, por exemplo, nessa pandemia, como eu já estava nesse processo de autocuidado, passando por esse processo de transformação interior, quando veio o impacto de sofrimento, de perda, de tantas notícias ruins, cara, dentro de mim estava a paz, estava literalmente uma força que eu não reconheço que é da Paula. Se fosse em outro tempo, eu não sei como eu teria encarado isso, entendeu? Logo, eu acabei tendo mais condições de ajudar muito mais as pessoas que estavam precisando de socorro naquele momento. Pô, que da Entendeu? hora.
Uma coisa que me pega assim, eu não sei, é novo, é recente talvez, você pode explicar um pouquinho para nós. Essa geração tecnológica, Instagram, Facebook, likes, views, qual que é, tipo assim, porque se eu olho às vezes, vamos pensar, eu sou novo no YouTube, isso aqui é totalmente novo, mas vamos pegar um exemplo assim, alguém que já tem um certo profissionalismo com as redes e consegue, sei lá, se competir ou se medir pela quantidade de views, likes, e às vezes porque um vídeo deu 1.000 views, o outro deu 100, o outro deu 1, a pessoa fica, sabe, zoada porque não consegue mais se ver porque os views não dizem mais quem essa pessoa é. Tipo, você já pegou algum caso assim de pessoas que estão sendo abaladas por causa da popularidade nas mídias sociais? Como que é isso hoje, nos dias de hoje? Ó, é muito louco. Hoje em dia, todo mundo tem um pouco disso, né? Certo. E uma coisa que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, hoje até né, já está até mudando a visão de preparar os profissionais, né? Isso está sendo uma coisa bacana. Eu fiz um curso com um cara que ele é muito pé no chão, cara, e ele já tem experiência, né, assim, nessa questão de YouTube, todas as redes sociais, ele já tem muita experiência. Aí a primeira coisa que ele perguntou: você quer ser uma autoridade ou uma celebridade? Hum, Porque a diferença, celebridade, ele sobrevive com os views, a autoridade não. Você que entende? legal. E mesmo sendo celebridade, ele tem que entender que tem vídeos que eles vão combater. Às vezes, aquela celebridade tem um único view que é o que faz ele sobreviver dentro da rede. Você entende? Que dá tipo 1 milhão de views. Mas os outros vão dar 1.000, vão dar 100, vão dar 3.000, 10.000, você entende? E pessoas que eu conheci, porque eu tenho feito também alguns cursos dentro dessa área para aprender a trabalhar também agora e ter que usar essas ferramentas, que vai ser minhas ferramentas de trabalho, né? Aham. Então, eu fazendo alguns cursos com algumas pessoas que têm muita experiência nessa área, eles falam, cara, eu tenho experiência, eu tenho canais que ninguém nem me conhece, nem sabe que foi eu que fiz, e eu sei que é assim que funciona. Aham. Entende? Você não tem que ficar frustrado com isso. Só que a grande maioria da galera não é assim que funciona. Entendeu? E aí causa mesmo uma série pode desencadear comportamentos inadequados a partir daí. Aham. Entendeu? Porque a pessoa sobrevive de algo que vem de fora e não está dentro dela. Entendi. Entendeu? Ela depende da avaliação dos outros para poder ela agir naquela direção. E aí, qual que é o segredo? Pelo menos dos que eu já tenho conversado, que eu conheci, que eu vejo que hoje realmente é uma grande verdade, ele fala assim, cara, seja você. Todo mundo vai perceber. Você sabe que todas as pessoas que realmente se destacaram é ele. Ele não está mostrando algo superficial. As pessoas sabem disso. Olha, isso é unânime para todos aqueles que eu tenho passado nas suas plataformas, fazendo curso, conhecendo, fazendo workshop, qualquer coisa do tipo. Seja você, cria sua própria identidade, entendeu? Mas como é que eu vou criar minha própria identidade se eu vivo de acordo com o que os outros me dizem? Então, eu tenho que ser eu. Eu tenho que criar. Aí entra uma coisa, Antônio, que é muito importante. Todo mundo tem algo que se chama criatividade, capacidade. Agora, devido a esse excesso de informações externas, a pessoa não está cultivando a sua capacidade, sua criatividade para desenvolver aquilo que é seu verdadeiro potencial, acaba, às vezes, desencadeando até mesmo comportamento inadequado nas pessoas por conta da frustração, entendeu? Mas se você sabe que você é você e começa a buscar qual que é meu potencial, aonde eu sou bom mesmo, o que eu sei fazer bem feito, é isso que faz o grande diferencial nas redes sociais. Pô, Entendeu? muito top, porque eu mesmo confesso pra você, tipo, é difícil, né, acompanhar todas essas mudanças. Eu até, tipo, fazer outra pergunta agora que é um pouco mais capciosa, assim, em relação... Às vezes as pessoas, você como médica, né, entendendo tudo que tá acontecendo, estudou pra caramba a vida inteira, uma geração que assiste um vídeo de um médico lá por 30 minutos, ou alguma informação rapidinho ali no YouTube, aí antes de fazer uma consulta com você, quer ensinar o seu trabalho e fala, não, a senhora, você está ensinando errado. Já pegou algum caso assim de pessoas que se automedicam, sabe? Tipo, não, olha, eu assisti um vídeo aqui, eu vi isso aqui no Google, tá errado o que você está explicando, porque, você entendeu? É complicado hoje, Ó, né? existe uma estratégia que a gente desmonta, não que desmonta no sentido de humilhação, não é isso. Uhum. Mas você,
a grande sacada é fazer as perguntas certas, do jeito certo, que aí você capta a mensagem certa. Ah, Entendeu? entendi. Aí nessa hora você traz a pessoa para uma realidade. Entendi. Entendeu? Então, de acordo com a situação que você faz, que com o tempo você acaba fazendo uma leitura do comportamento das pessoas, né? Pela fala dela, ela já antecipa algumas coisas. Então, dentro daquilo, você lança uma pergunta. E dentro daquela pergunta, você traz a realidade dela. E quando você traz ela para dentro da realidade, porque você não faz nada, você só traz ela para dentro da sua realidade, faz com que o papel do psicanalista, do psicólogo, não é resolver o problema da pessoa, mas é trazer a pessoa para dentro da realidade dela, fazer ela identificar esse problema e ajudar ela, dar as ferramentas para que ela saiba trabalhar com aquilo, até ser resolvido, ou saber manejar de uma vez que não der para ser resolvido 100%, como saber lidar com aquilo, você entende? E Da aí, a hora. partir daí, a pessoa passa... o ponto-chave é consciência realmente de quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, como fazer, aonde fazer, e não me importar o que aconteça. Entendeu? O resultado, ele é o resultado, né? Da hora. Paulinha, a gente está chegando quase nos nossos minutos finais. Eu queria aproveitar o gancho aí, talvez é um momento bem específico. Eu vi que você mencionou a questão desses últimos anos aí que você teve um challenge pessoal em relação ao câncer. Eu ia te perguntar para uma pessoa do seu nível, porque eu confesso, eu não sou um bom leitor, não sou um bom estudioso, eu cabulei várias aulas quando era estudante, mas para uma professora, né, pô, PhD, doutora, todo, como que é passar por um challenge desse, assim, até espiritualmente falando? Porque eu acho assim que uma pessoa que estuda, gosta de ler, tem muito conhecimento, entendeu? Mas só que até pessoas desse nível, muitas vezes, têm perguntas sem respostas. Foi mais ou menos assim durante essa transição, quando você foi assim surpreendida com essa fase da questão do câncer, perguntas sem respostas, sem entender o que estava acontecendo? Como que foi assim? Como que você poderia explicar essa fase? Sim, com certeza. Aí você vê que, tipo assim, conhecimento é conhecimento, querido. E aí, uma das coisas que eu aprendi é que, assim, conhecimento, na verdade, ele é importante, mas mais do que conhecimento é experiência, entendeu? E experiência é você vivendo. É só lá que você vai descobrir as novas formas de ver o mundo, você entende? E é uma transformação que não dá para explicar, só quem passa é que entende isso, né? Só no contexto assim, espiritual, para você ver. Dentro desse contexto, eu já tinha, antes de saber dessa notícia, eu já tinha um problema do medo da morte. Isso Uhum. me perseguia com muita intensidade. E foi um motivo pela qual eu fui para a igreja adventista, porque como eu era católica na época, eu não estou criticando os católicos, não é isso. Aham. Eu tinha muito medo do fogo do purgatório. Foi o que eu aprendi aonde? Lá na minha infância. E isso ficou me perseguindo, até no meu inconsciente. Quando eu cheguei na igreja adventista, que eu encontrei uma palavra de esperança sobre a vida após a morte, foi aquilo que me fez tomar a decisão de me tornar adventista. Que legal. Entendeu? E aí, dentro desse contexto, quando apareceu essa situação, a única coisa, foi assim, foi tão intensa essa dor, veio tão intensa esse medo da morte, que foi, assim, impressionante, me pegou muito de surpresa. Assim. Eu me lembro que numa madrugada eu levantei e aí estava acontecendo aquele reavivados pela palavra, né, que era ler um capítulo da Bíblia por dia. E naquele dia era o Salmo 112. E no verso 7, Deus me deu uma resposta. E foi o que transformou tudo na minha vida, né? Onde ele fala assim, ó, ele até mostra dentro daquele salmo, vou resumir aqui de forma bem simples, né? Onde ele falou, não se atemorize com as más notícias, porque firmado está teu coração em Cristo. Então ali eu tive duas respostas. A primeira, tem coisa errada dentro de você, sim, né? Mas não fique com medo, né? E aí a segunda mensagem que eu vi dentro daquele texto, que foi traduzido para mim naquela realidade, foi: ainda que você desça a sepultura, sua vida pertence a mim. Cara, naquele momento é como se te arrancasse dentro de mim aquele medo, entendeu? E a partir daquele momento, ele me deu uma paz, que eu não sei explicar de onde vem mesmo, entendeu? E dentro daquele contexto eu pensei, eu falei, poxa, na Bíblia, todas as vezes que Deus falou, não tenha medo, ele resolveu a situação. De uma forma ou de outra, ele trouxe uma resposta para as pessoas. E foi a partir daí que começou a vir o desfecho de toda a história. E graças a Deus, no final, dia 18 de dezembro, eu recebi a notícia
que realmente eu peguei os resultados dos exames, não dava para acreditar, pegava os dois e não dava para acreditar, né? Eu fiz antes a mamografia, que ficou constatado que, na verdade, eu tinha um tumor debaixo da mama direita. A preocupação na época é porque o médico visualizou uma alteração significativa nos gânglios da axila esquerda, da direita, do mesmo lado do tumor, né? Só que ele estava por baixo, não dava para ser palpável, né? E aí, como eu tinha perdido muito peso, ele viu que realmente poderia ter uma metástase, né? E na época, ele ficou tão apavorado, o médico radiologista, que ele já marcou uma ressonância magnética, né, para mim, sem antes voltar lá, antes mesmo de voltar no ginecologista. E aí foi feito todo o procedimento e tal, e aí, graças a Deus, quando eu fiz a ressonância, não deu para acreditar, não tinha nada, nem as calcificações na esquerda que também apresentava, assim, entende? Na hora, assim, foi um milagre, assim. Uau. Até ele falou, estava aqui, não tem como ser... Ninguém acreditava, mesmo não acreditava que estava vendo, né? Eu ainda fiquei sendo acompanhada por eles, repeti todos os exames até o dia 14 de fevereiro, isso foi 2013, 14 de fevereiro de 2014. Aí, nesse período, de dezembro até fevereiro, eu ganhei 6 quilos. Uau! Então, eles me deram... Eu recebi alta em 2019, foram 5 anos que eu tive que fazer. 2019, setembro de 2019, que eu recebi alta definitiva. Que, graças a Deus, não apareceu mais nada. E na sua experiência, assim, vamos dizer assim, recebeu a notícia que não tem nada. Quando você dormiu aquela noite e acordou no outro dia, como que é? A vida nasce de novo? Qual que é a reação, Cara, Paulinha? É inexplicável, assim. Milagre não se explica, se aceita e ponto. Amém. Não tem Da hora. que explicar, você entende? Não tem que explicar, sabe? É uma coisa inexplicável, assim. Então, assim, muitas vezes a gente não tem noção do que é viver em si. E tudo isso para mim, com essa intimidade com Deus, por isso que eu tenho muito amor às coisas de Deus, não é pelo milagre. Antes do milagre, eu já tinha minha intimidade com Deus e tudo mais. Mas hoje eu vejo que vale a pena ter essa intimidade com Deus, ter esse amor por Ele, entendeu? Porque é real, para mim é real, você entende? Eu vivi isso e vivi essas transformações, estou vivendo essas transformações a cada dia. Que bênção. Paulinha, a gente chegou no nosso minuto final, queria deixar esse último minuto para você mandar uma mensagem para quem vai te ouvir aqui na Austrália ou em qualquer lugar do mundo através do YouTube. Então, minha mensagem é: seja feliz, mas pautada numa vida de equilíbrio. Tenha consciência de que a saúde mental faz parte, né, do ser humano, não deve ser tratada, é menos importante, né? E que, acima de tudo, nós temos que entender que somos seres espirituais, que temos uma alma que tem que ser cuidada, tem que ser trabalhada, mas nós temos um corpo também que deve ser trabalhado, né? Então, resumindo, nós devemos ter um corpo saudável, uma alma feliz e um espírito santificado. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Amém. Tá bom? Muito obrigada também por essa participação. Que Deus abençoe o seu trabalho aí, que muito sucesso. E mesmo que não venha muitos likes, continua fazendo. Glória a Deus. Se eu não tiver mais de 1 milhão de views, eu vou marcar uma consulta com você nesse vídeo, viu? Então vamos fazer, não tem problema não, mas pode continuar trabalhando, mesmo assim. Demorou. Tá é bom, nóis, então. Então a gente Então fica tá aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Dei certo com Cristo. Tchau.